e ele é chamado por Jesus. Só contextualizando bem rapidinho, o que era um cobrador de impostos naquela época. Quando alguém era colocado como cobrador de impostos, em especial um judeu cobrador de impostos, ele era um traidor do seu povo. Era alguém que traiu a sua família e o seu povo. Então era um traidor, quando era alguém cobrador de impostos do povo aqui de Deus, né? Então ele era visto como alguém que, além de ladrão, era um traidor. Traidor de Deus e traidor do povo de Deus, traidor da família. E por que essa traição era tão pesada? Porque quando um imposto que era muito injusto naquele tempo, e hoje também não é injusto, né? Igual a gente tem que pagar, mas a gente não vê que tem muita justiça nas coisas, né? Mas é bom de pagar, senão a gente pode ir puxando droga, né? Então a gente tem que pagar nossas contas em dias e tudo tem imposto hoje em dia, mas não vou entrar nessa questão de imposto hoje, né? O que acontece aqui? Nós vemos de forma muito clara que naquele tempo uma pessoa que ficava devendo imposto e não pagava, ela teria que ter um prazo, às vezes dava um prazo para ela pagar. Quando esse prazo não era cumprido, os bens dela eram confiscados, ou seja, tomados. Se tivesse filha, era vendida como uma prostituta escrava, uma escrava prostituta, ela ia se prostituir. Obrigada. Entenderam? Ou então a família ia ficar presa, mas não é uma prisão que fecha e fica fechada e pronto, não. A prisão onde a pessoa ia trabalhar. O preso ia trabalhar a produzir. E tudo isso era feito muitas vezes com alguém que não pagou o seu imposto. O imposto que era cobrado muitas vezes de forma abusiva e injusta. Aí nós olhamos e dizemos assim: ah, então tem razão deles não gostarem do cobrador de impostos, né? Tem razão. Vocês gostariam de uma pessoa dessa perto de vocês? Vocês, se conhecessem alguém aqui da comunidade desse jeito e visse o padre conversando com um monte de gente dessa, vocês talvez, ou eu, a gente não poderia talvez agir igual os fariseus? Sim ou não? Como é que pode? O padre sabe que esse rapaz roubou a gente, traiu a gente. Está do lado dele. Está do lado dele. Que cabra. Ô padrezinho, viu? Ou seja, quando a gente vê o contexto da época, não é que os fariseus tinham razão, mas a gente precisa entender o contexto. Só que, quando a gente olha aqui, os fariseus não faziam isso porque eles eram pessoas justas, mas é porque eles se achavam mais santos que todo mundo. Não só do que o cobrador de impostos. Eles achavam que eles se faziam santos e não Deus transformava eles em santos. Tudo que eles faziam, pagavam dízimo, fazia jejum, dava esmola, fazia as orações várias vezes ao dia. Aí eles achavam que por isso eles eram melhor que todo mundo e poderiam julgar e condenar todo mundo. Tanto o pior pecador como alguém que deixou de cumprir um simples rito, não lavou as mãos direito. Era para ter lavado os cotovelos tudo, lavado a cabeça quando chegou ali do local. Aí se não lavou as mãos do jeito que era o rito que estava mandando, que eles inventaram, aí não cumpriu a lei, era um impuro. Vocês entendem que os fariseus, vários grupos eram assim, exagerados? E começam a reclamar. E Jesus faz o que aqui? Ele escuta essa murmuração, essa reclamação, e ele chama um homem, porque Jesus chama as pessoas mais improváveis. Jesus chama as pessoas que a gente não daria um vintém por ela. Aquela pessoa que você fala assim: esse daqui é caixão em vela preta. Aí Jesus diz assim: eu quero esse daí santo. Esse aí não tem mais jeito, isso aí é uma desgraça para a família dele. Aí Jesus diz: não, isso aí eu quero que ele seja santo. E eu vou investir para que ele seja santo. Eu vou fazer de tudo, vou bater na porta dele até o fim.
Vocês estão dizendo que ele não serve para nada, Paulo corpo nunca se endireita, até a cinza é de banda? Pois eu sou o carpinteiro e vou mostrar que a cinza não é de banda, que eu vou ajeitar esse homem que é torto e ele vai ser um santo. Só se ele não quiser, mas ele tem jeito. Ou seja, Deus chama as pessoas mais improváveis. E ele chamou o improvável aqui. Quem era? Mateus. E quando ele chamou Mateus, pensou assim, não, eu vou, espera, deixa eu juntar o dinheiro, separar aqui, conversar com o meu patrão. Foi assim que ele fez? Sim ou não? Sim ou não? Não. Imediatamente, ele deixou tudo e seguiu Jesus. Quer dizer que tinha algo em Jesus que atraía. E em especial, vários teólogos dizem que uma das coisas que mais atraía em Jesus, além da sua voz, do seu amor, era o olhar. Quem fugia do olhar de Jesus, se perdia. Judas fugiu do olhar de Jesus, se perdeu. O jovem rico fugiu do olhar de Jesus, por exemplo, em Marcos, fala que Jesus olhou para o jovem rico e o amou. Mas não fala que o jovem olhou para Jesus, fala que ele saiu ali triste. Ou seja, todos os pecadores que olharam para Jesus e se deixaram vencer pelo olhar dele se tornaram santos. Olha o ladrão na cruz. Um ficou o quê? Com a cabeça baixa ali resmungando, olhando para um lado para o outro. Desce da cruz, salva a gente. E o outro falou o quê? Olhou para Jesus e pediu o quê? Misericórdia. Lembra-te de mim